Esse aqui é o melhor motor de popa para trabalhar, meus amigos. Então bora dar uma olhada. Então fala, amigo da Bastão, hoje eu vou falar um pouquinho dos 115 HP da Mercury versão de trabalho, versão C Pro, meus amigos. Isso mesmo. Antes de eu falar um pouquinho para vocês, se inscreve no canal, deixa um like e bora lá, né? Bom, uma das primeiras vantagens que a gente tem deste motor, que várias outras fabricantes, algumas outras têm, mas outras também não têm a versão 115 de trabalho. Então isso aqui é um destaque para a Mercury ter a versão 115 de trabalho, até porque ele tem diferenças. Sabe qual que é uma das principais diferenças que eu vou falar depois para vocês? Garantia, isso mesmo. Então, você que se preocupa com garantia porque vai trabalhar com motor, compre a versão de trabalho, meus amigos, tá? Por isso que existem versões de motores. Mercury tem Pro XS, para extrair mais desempenho e tudo mais. Você tem o Four Stroke, Sport, Recreio, Lazer. Você tem a de trabalho. Vai trabalhar? Compra de trabalho. E tá aqui, ó, versãozinha de trabalho. Bom, o 115 HP, ele é a família que a gente tem aqui no Brasil e fora do Brasil. Fora do Brasil, a gente tem disponível 75, 90, 100 e 115. Brasilzão, 100 e 115. Só temos esses dois no Brasil. 100 HP, só Four Stroke. 115 HP, a gente tem as três versões: C Pro, Four Stroke e Pro XS. Beleza? Bom, o que a gente tem aqui, né, debaixo desse capô, essa máquina? Aqui a gente tem um 4 cilindros em linha, motor aspirado, com tamanho de bloco 2.1. Comparado aos seus concorrentes, ele tem um maior tamanho de bloco. Quando a gente pensa em questão de bloco, de cilindrada, né, aproximadamente um 2.1, a gente tem mais torque sobrando. Se você pega o mesmo 115 HP de uma cilindrada menor, teoricamente a gente consegue extrair mais torque desse. Ou também, outro ponto que é bom você pensar, analogia, você tem uma máquina maior sobrando, uma robustez maior de máquina, né? Bom, aqui a gente tem uma boa relação de peso e potência também, tá? Porque ele é um motorzinho, comparado aos concorrentes, mais leve também, tá? Ele é um motor que ele pesa, esta versão especificamente, 165 quilos, tá? É uma ótima relação de peso e potência para este motor, né? Bom, uma das primeiras diferenças que a gente tem é a questão da rotação dele, né? Porque se você abrir esse motor aqui, ó, como eu estou abrindo aqui, ó, você vai olhar, eu vou olhar um negócio aqui e outro aqui, não tem diferença, entendeu? Você não tem diferença nesse motor. E aí, o que acontece? Por você não ter diferença quase visível nesse motor, ele tem algumas diferenças, como o giro dele, tá? O RPM dele, máximo, ele chega de 5 a 5.500, enquanto, eu acho que eu coloquei, pronto. Enquanto os outros motores chegam de 5 a 5.500 a 6.000 e a 5.800 a 6.300. Esse RPM a menos, esse 500 RPM a menos, por que existe isso? Questão de vida útil. Esse motor, ele foi feito para trabalhar. Então o que a pessoa pensa? Já que esse motor foi feito para trabalhar, esse motor, por exemplo, em um ano, ele não vai rodar 50, 100 horas, igual o motor de esporte recreio roda geralmente. Esse motor vai rodar 200, 300, 400, 500 horas em um ano. A média é 500 horas em um ano para trabalho, só para vocês terem ideia. Tanto que a garantia dele está atrelada a 1.000 horas, ou 2 anos, que eu vou já explicar melhor para vocês. Então, esse motor, esse RPM menor, justamente para você, quando for utilizar em aceleração próximo da máxima, você tem uma folga, né, justamente para as peças e tudo mais. Bom, aqui a gente também tem um diferencial que os outros não têm. Por que é muito interessante essa versão de trabalho? Isso aqui, ó, rabeta do motor. A gente tem a capacidade nessa versão C Pro de comprar rabeta extra longa, enquanto algumas outras marcas não têm. Porque tradicionalmente, um 115 HP você vai colocar rabeta de 20 polegadas. Rabeta de 20 polegadas é a mesma altura de rabeta do 60, por exemplo, do 90, do 100, tradicional. Só que aqui você tem como colocar XL, que é a rabeta de 25 polegadas. E muito barco de trabalho utiliza a rabeta de espelho de popa aqui que a gente tem, mais elevado, por exemplo, aqui. E aí você consegue colocar esse motorzinho com espelho de popa mais alto, sem nenhum problema. E sabe o que é o principal disso também? Além dessa altura, você tem a versão contrarrotante. Você pode utilizar parelha, você pode utilizar dois 115. Você pega o 115 e bota o 115 aqui do lado. Você consegue utilizar sem ter nenhum problema. Por quê? Se eu pego um 115 e boto outro 115 que rotaciona para o mesmo lado, gera um efeito de torção na embarcação, porque a hélice está rotacionando aqui, né?
e o barco está indo para frente. Gera um vetor, não é reto, gera um vetor meio que diagonal. Aí você tem dois motores empurrando o barco meio que na diagonal, entendeu? E aí quando você coloca um para um lado e um para o outro, inibe o efeito, o barco navega bonitinho, retilíneo. Imagina cheio de carga, o barco torcendo para um lado, porque tem dois motores próximos rodando para o mesmo lado, entendeu? Então, para você colocar parelha de motor que roda para o mesmo lado, geralmente é catamarã, porque eles ficam distantes, esse efeito se anula um pouco, tá? Essa opção é muito interessante, porque aí você tem dois motores, se você for trabalhar, der problema no motorzinho, você tem outro motor para voltar para sua base. Imagina, 4, 5 horas de distância da base, buf, você só tem, em vez de um 115, você tem um 200, buf, não importa se você tem um 200 e andar mais, você vai ficar no prego. Com 115 você tem, por exemplo, aparelho, você vai ter 2, isso é muito importante. Lembrando também que a relação de rabeta dele é a relação CT, tá? Common Truss, ou seja, o leque de hélice que a gente tem para esse motor é muito grande. Só para vocês terem ideia, vocês podem utilizar os mesmos hélices que pegam no 150, no 200 e tal. E aí, com esse leque maior, você consegue fazer um ajuste fino para ter o melhor desempenho, melhor eficiência, melhor economia, tudo mais, entendeu? Aqui, geralmente, você vai usar um passo. Como é um motor de trabalho, você não vai utilizar um passo tão grande. Um 16 a 19. Dá para pôr uma 21, dá para pôr uma 21, dá para pôr uma 4 folhas, 23, pôr num 10 volt esse motor para correr? Dá. Mas não foi feito para isso. Aí você compra o Pro XS, né? Que aí ele foi feito realmente para isso, né? Vale salientar também a questão que muita gente pergunta, Lucas, esse motor anda menos que os outros motores? Esse motor gasta mais que os outros motores? Não. Esse motor, primeiramente, por conta, o RPM que você atinge no seu motor é o que delimita se o seu motor vai andar mais ou menos. Você pega esse mesmo motor aqui, ele atinge 5.500 RPM. Aí você pega o mesmo, outra versão, o Pro XS, você bota no barco e o Pro XS atinge 5.500 RPM, sabe qual que vai ser a diferença de velocidade? Quase nenhuma. Por quê? Porque depende do giro. Agora, se você coloca esse motor num barco que ele atinge 5.000 e fica cortando, aí você coloca o Pro XS, ele atinge 6.300, o Pro XS vai andar mais. Então é relativo ao giro. Se você está navegando numa embarcação que nunca passa dos 5.000 RPM, ele vai andar igual o Pro XS, vai andar igual o 4Stroke, entendeu? Porque a diferença está no RPM final do motor. Ele lhe entrega 115 HP, ele não é um 107 e o Pro XS é um 120, não. Os três são 115, mas eles têm um giro diferente. Questão do consumo, ele é mais econômico. Por que também? Porque o consumo está atrelado ao giro, o consumo máximo pelo menos. Então, se você pega e coloca num barco que esse motor no pau vai atingir 5.500 e o outro 6.300, esses 700 RPM a mais que a versão esportiva está utilizando, está consumindo mais combustível, pode ter certeza. Aqui você tem médias numa embarcação que é predisposta para esse tamanho de motor, né? Se a gente não está colocando esse motor numa embarcação muito grande para ele, estamos conjecturando tamanho ok, ele vai gastar médias 16 a 20, 22 litros no máximo. Uma média, estou dando uma média grande, mas vai ficar quase sempre dentro dessa média, 16 a 22 litros. Isso você navegando 45, 50 km por hora, famosa 25, 30 milhas mais ou menos. Máximo, não chega a bater 35 litros esse motor, geralmente. Não chega a bater, né? Bom, calor, meu Deus, Manaus é muito quente. Bom, uma coisa que o pessoal vai perguntar é preço, né? Esse motor é mais barato, né? É interessante porque ele é mais barato, sim, comparado aos outros motores, mas também vale salientar, ele vem menos acessórios, tá? Ele, por exemplo, só vem o SmartCraft. O SmartCraft é o relógio lá, multifuncional, e o reloginho multifuncional, sabe o que acontece? Você tem acesso... Deixa eu olhar aqui, vai estar gravando essa porra. No relógio multifuncional, você tem acesso a tudo nele. Ele vai, por exemplo, se você colocar todos os parâmetros, você tem acesso ao combustível, trim, RPM, revisão, tudo lá você tem acesso, voltagem, tudo mais. Mas você só tem um relógio. É problema se só tem um relógio? Eu não considero, porque você tem todas as informações. Você não precisa de um painel de avião, já que você tem todas as informações em um relógio. Fica até uma coisa mais clean para você colocar um equipamento do lado. Você tem essa vantagem. Até mesmo se você quiser comprar um Pro XS e só colocar um relógio, você pode fazer isso, tá? Só de curiosidade. E ele é mais barato. O Pro XS, hoje, você vai pagar uns 71 mil.
Four Stroke você vai pagar uns 69, 68. Esse aqui, 66 a 67. 5 pau, 4 pau a menos que um Pro XS, por exemplo. Mais barato, bacana, né? E para finalizar, a questão que ele é diferente, principalmente também, garantia. Se você comprar um Pro XS, um Four Stroke e um Cipro e pôr para esporte e recreio, para lazer, para pescaria e tal, você tem os 3 anos de garantia da Mercury tradicional. Agora, se você for trabalhar, os outros motores você tem 1 ano ou 500 horas. Esse aqui você tem 2 anos ou 1000 horas. E é muito interessante você ter essa garantia a mais, né? Porque vai que seja necessário utilizar a garantia, você tem 2 anos. Os outros você só tem 1. Então vai trabalhar? Mete versão de trabalho, mano. Ela foi criada para trabalho. Eu vou pôr o esportivo que ele é mais bonito. Por sua conta e risco. Eu não recomendo, você paga até mais barato. Geralmente quem vai trabalhar até tá se preocupando muito com o custo, né, de aquisição do bem para poder tirar o lucro depois. Então, uma ótima opção. Questão de manutenção desse motor aqui, simples, fácil, prático. Não tenho que mexer quase nesse motorzinho aqui. É de 100 em 100 horas, tá? Você não tem a manutenção preventiva, até porque ele vem óleo no bloco, vem óleo na rabeta, né? Acho que quase, não sei, acho que todos os motores de polpa de todas as marcas já vem óleo de engrenagem na rabeta. Mas não vem óleo no bloco. Este vem, mais ou menos um pouco mais de 6 litros de óleo no bloco. Você vai fazer a revisão? Troca de óleo, troca de fio, troca de óleo da rabeta. Aí você vai inspecionar rotor, vai inspecionar a vela, vai inspecionar filtro de combustível, que também é bom você trocar com 100 horas de filtro de combustível. Só pra você ter ideia, aqui na frente, ó, aqui onde tem eu tô batendo aqui, tem dizendo que você tem que fazer na revisão. É tão prático que no próprio motor tá dizendo, faz isso, entendeu? E aí você faz de 100 em 100 horas, recomendação, faça uma revisão preventiva, cara. Se você faz um uso muito severo, já troca a vela, troca rotor com 200 horas. Se faz muito severo, troca de 100 em 100 horas. Melhor você gastar um pouquinho mais na revisão do que o motor dá pau, né? Então, faça uma revisão periódica, tem várias concessionárias de assistência técnica, várias lojas que vendem o material próprio de revisão da Mercury, tá? Então esse motorzinho que eu queria trazer para vocês, excelente opção para trabalho, fazia tempo que eu não vi um 115 Cipro, motor muito bom, não é à toa que em muitos locais tem assistência que só vende Cipro, que é mais barato também, né? E porque você, querendo ou não, caso você faça um mau uso, usando ele para trabalho sem saber, você tem a garantia de 2 anos e é um motor excelente, é o mesmo 115, só que para trabalho, tá bom? Então, gostou? Se inscreve no canal, vá com mais forte e vai de Titã!